pessoal, tudo bom? Olha, a gente vai falar agora da destilação fracionada. Já ouviu falar disso? Por exemplo, petróleo. Petróleo, pessoal, ele quando chega numa refinaria, ele sofre o processo de destilação e dá várias fases. Uma fase gasosa, que é o gás natural, gás de cozinha, uma fase líquida, que é gasolina, querosene, óleo diesel, óleo combustível, e até uma fase sólida, que é a parafina e, incrivelmente, o piche, né? O asfalto. Então, deixa eu botar aqui um vídeo para que vocês possam ver bem bonitinho aqui, tá legal? Vem comigo para a gente conseguir fazer aqui bem legal. Espera aí que eu errei aqui, ó, mas vamos agora. É constituído por uma mistura complexa de vários compostos com predominância de hidrocarbonetos. Uma de suas aplicações é como fonte de combustíveis para os meios de transportes e para a geração de energia elétrica. Outra aplicação do petróleo é como fonte de matérias-primas, ou seja, de substâncias reagentes para a preparação de novos produtos, tais como plásticos, tintas, detergentes, fibras têxteis e medicamentos. Seja para ser usado como combustível ou como matéria-prima, o petróleo bruto, aquele que sai do poço, deve passar por uma separação de seus componentes que é feita numa refinaria. O principal processo da refinação é a destilação fracionada, que separa o petróleo em misturas mais simples, chamadas frações. Nesse processo, o petróleo é aquecido em um forno a cerca de 600 graus Celsius, sendo vaporizado. O vapor produzido é enviado para a torre de fracionamento ou coluna de destilação, que é um tubo vertical formado por bandejas horizontais dispostas umas sobre as outras com temperaturas diferentes. As temperaturas das bandejas inferiores são mais elevadas que as das bandejas superiores. Ao subirem pela coluna, os vapores do petróleo são resfriados. Quando uma fração desses vapores atinge uma bandeja com temperatura menor do que sua temperatura de ebulição, ocorre a condensação dos vapores e o líquido resultante é retirado da coluna. Os vapores restantes, que têm pontos de ebulição mais baixos que a temperatura da bandeja, borbulham no líquido e passam para a bandeja superior, onde o mesmo processo se repete e outra fração é condensada e retirada. Isso ocorre continuamente ao longo de toda a coluna. Acompanhe a indicação das frações, seus intervalos de ebulição e a composição química representada pelos números de átomos de carbono nas moléculas constituintes de cada fração. O óleo lubrificante, constituído por moléculas com mais de 17 átomos de carbono, é a fração menos volátil, fervendo a temperaturas superiores a 305 graus. O óleo diesel, com 13 a 17 átomos de carbono por molécula, é usado como combustível em caminhões e ferve numa faixa de temperatura mais baixa, entre 235 e 305 graus. Em seguida vem o querosene, que ferve entre 175 e 235 graus e possui 11 ou 12 átomos de carbono em suas moléculas. Ele é utilizado como combustível em aviões. A gasolina, usada como combustível em automóveis, é constituída por moléculas que têm de 5 a 10 átomos de carbono e sua faixa de temperatura de ebulição está entre 40 e 175 graus. Então, veja, pessoal, como ele está vendo, né? O processo de obtenção de frações do petróleo a partir do petróleo, a gente chama de destilação fracionada. Aí ele bota, ó, assim, ao se realizar o fracionamento de uma amostra de petróleo bruto, os produtos recolhidos em 1, 2, 3, 4 são. Em 1, é lá embaixo, é o mais pesado. O mais pesado é o asfalto. É o último, não é isso? E o 2 é o mais leve. O mais leve são os gases. Gás de cozinha. Então, a resposta da questão, letra C. Aí em 3 é gasolina e depois o óleo diesel. Esse vídeo é bem legal, né? Porque você consegue ver. E a partir do petróleo você tem várias outras obtenções de outras misturas. Legal? Gostasse? Beijo.